espirro acontece, tá? A gente vai começar hoje com evolução, tá? Aí vai falar da origem da vida, das teorias evolutivas, das evidências evolutivas também. As teorias são evolucionistas, o nome correto, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, compartilhar. Vamos lá. Quando a gente fala da origem da vida, tudo relacionado à evolução, tá? Quando a gente fala de evolução, origem da vida, a gente está falando de teorias, tá? Então, assim, por mais que acaba envolvendo vários assuntos que são, de certa forma, discutíveis, a gente tem que lembrar o seguinte, que são tudo teorias. Então, a gente estuda essas teorias, tá? Não tem nada comprovado, são teorias, então não é questão de discussão, porque entra muito uma das teorias da origem da vida é o criacionismo, tá? Que tudo foi criado por Deus, vamos dizer assim. Então, a gente não entra em detalhes, a gente não discute sobre isso. É muito importante a gente falar isso, porque é uma maneira que a gente estudar. São várias as teorias que a gente estuda, que a ciência estuda, buscando a pergunta qual é a origem da vida, tá? Qual é a origem da vida? Vamos lá. Quando a gente fala de origem da vida, a gente pensa o seguinte: a primeira coisa que a gente pensa é o que é biogênese e o que é abiogênese, tá? Vou pegar minha caneta. A bio, vida. Gênese, formação. Ou seja, a vida é formada a partir de uma outra vida. Tá? E no caso da abiogênese, a prefixo de negação, não. Então, a vida não surgiu de uma outra vida pré-existente. No caso da abiogênese, a gente também conhece como geração espontânea. E para ficar de uma maneira mais fácil da gente conversar aqui, de eu explicar para vocês, eu vou usar a abiogênese como geração espontânea, porque fica mais fácil de diferenciar. Senão, toda hora eu vou falar assim, biogênese e abiogênese, ou abiogênese, enfim, faz uma confusão danada quando a gente usa o termo abiogênese. Então, eu vou usar o termo geração espontânea porque quer dizer a mesma coisa, tá? Porque a biogênese fala que uma vida surgiu a partir de uma outra vida pré-existente. Ou seja, toda vida, ela surge de outra vida pré-existente. E o termo geração espontânea diz que é o seguinte, que a vida surge de um objeto inanimado. Por exemplo, aqui eu tenho a minha caneta, que por conta de um princípio vital surge uma borboleta. Enfim, a gente sabe hoje que não é assim que acontece, mas para os estudos da época, as análises que eles tinham era um estudo coerente, vamos dizer assim. Tá? Então, é só para vocês entenderem o que é, por que acontece toda essa diferença. Ok? Vamos lá. Então, a teoria da geração espontânea quer dizer que uma vida surge de matéria inanimada. Uma vida surge de matéria inanimada, ou seja, eu tenho um princípio vital, eles usam muito esse termo, tá? Princípio vital, ou força vital, igual está escrito no slide, e é isso que dá surgimento a uma vida. Tanto que um dos cientistas que falaram sobre a geração espontânea, ele falava que a receita da vida era um punhado de roupa suja, um punhado de germe de trigo, num local escuro, e depois de alguns dias surgem ratos. Para ele, a, era como se o suor fosse o princípio vital para o germe de trigo formar o rato. Enfim, a gente sabe hoje que não é. Isso aí, ele é um chamariz para o animal vir. Enfim, mas é só porque para a época, tá, gente? Para a época é uma coisa assim, opa, era uma coisa plausível. Hoje, ao longo de todos os estudos, a gente percebe que não é bem assim que acontece. Enfim, ok, geração espontânea e biogênese? Tranquilo. Tá.
Vamos lá. Aí agora a gente vai falar de umas historinhas. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com todas essas histórias, não, porque eu vou falar dos nomes que vocês têm que entender, tá? Vamos lá. Aristóteles que começou com esses estudos de que a vida se gera espontaneamente a partir da matéria bruta. Ou seja, quem começou com essa história de geração espontânea foi Aristóteles. Ok. Depois eu tive vários cientistas, uns que, que apoiavam, outros que combatiam, enfim, eu tenho uma história, um legado de cientistas que foram fazendo vários estudos, e um deles foi Helmont, que fez essa receita que eu falei. Olha só, coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas, sobre elas espalham-se grãos de trigo, aqui, ó. E o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Hoje a gente sabe por que o rato aparece. Enfim, quem começou de fato a mostrar experimento que vai combater a geração espontânea foi Francesco Redi. Então, um dos nomes que é legal de vocês guardarem é exatamente ele, tá? Francesco Redi. Porque ele fez o experimento do frasco com tampa. O que aconteceu? Ele primeiro fez um frasco sem tampa, e fez um frasco totalmente tampado, tá? Esquece esse daqui por enquanto, esquece esse daqui, tá? E fez um frasco totalmente tampado. Aí o frasco totalmente tampado não teve desenvolvimento de moscas, enquanto o frasco destampado teve. Ok? O que ele fez? Ele pegou novamente, fez um frasco destampado, e dessa vez fez um frasco com uma rede em cima, com uma tela, uma pequena telinha em cima. E a partir daí ele falou assim: a vida não vem de geração espontânea. Por quê? Porque eu não tive desenvolvimento de moscas e larvas na carne em putrefação nos potes que eu tinha o quê? Que eu tinha a tela, tá? Enfim, esse foi o primeiro experimento que tentou combater a geração espontânea, tá? Foi o experimento de Redi, Francesco Redi. Vamos lá. Com o passar do tempo, foi descoberto o microscópio. Ou seja, o que eles viam, o que eles acreditavam ter vida somente no que era visível, vamos dizer assim, somente no que era visível. Gente, eu bem estou com febre. Pronto. Vamos lá. No que eles, no que eles achavam que a vida era somente no que era visível, com a descoberta do microscópio, eles perceberam o quê? Que existiam micro-organismos, o que fez com que as pessoas voltassem à geração espontânea, porque acharam o quê? Acharam que os seres maiores eram provenientes desses seres microscópicos. E esses seres microscópicos, sim, surgiam por geração espontânea. Ou seja, lembrando, tá, gente? Parece uma coisa muito surreal agora, que a gente está estudando, que a gente já estudou, que a gente entende como acontecem as coisas, porém, para a época, os estudos eram sérios e eram de fato importantes, tá? Bom, surgiu novamente a teoria da geração espontânea. Ok. Porque eles achavam que os seres microscópicos, os micróbios, né, que eles chamavam na época, eles vinham de geração espontânea. O que aconteceu? Começou novamente uma guerra entre cientistas. Guerra não, tá, gente? Começou assim uma sequência de cientistas que ora corroboravam, ora negavam a geração espontânea, tá? Aqui eu tenho dois cientistas também que aparecem um pouquinho, que é o Nigran e o Spallanzani, que eles são opostos, né? Porque Spallanzani fez o quê? Oh, perdão, Nidman. Não foi Spallanzani, não. Midland, o que ele fez? Ele pegou, ferveu o caldo, ele aqueceu o caldo, um caldo nutritivo, e depois de um tempo ele teve o crescimento de micro-organismos, ou seja, geração espontânea, tá? Só que o Spallanzani falou o quê? Ele rebateu o Needham, por quê? Porque ele falou que não ferveu o suficiente e deixou aberto para os micro-organismos voltarem. Tanto que o Spallanzani ferveu
tampou e não houve crescimento microbiano, tá? Então, os dois fizeram um experimento semelhante, porém um de fato ferveu, tá? Só que Needham falou, a fervura por tempo prolongado destruía a força vital, ou seja, eles não tinham noção do que eles estavam falando ainda, até que por conta de o oferecimento de um prêmio da Academia Francesa de Ciências, Louis Pasteur pesquisou GENF. Não é que só por causa do prêmio, tá? Pareceu do jeito que eu falei, parecia que por causa do prêmio. Mas foi Louis Pasteur que ganhou esse prêmio da Academia Francesa de Ciências porque ele derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea. Ou seja, Red ele começou uma grande discussão, porque eles fizeram experimentos mais viáveis e mais reais, e depois eu tive aí uma pequena guerrinha, uma pequena disputa de conhecimento entre cientistas, enfim, mas quem derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea foi Louis Pasteur. O que ele fez? Ele usou o famoso balão pescoço de cisne, tá? Em que ele botou um caldo nutritivo bonitinho lá, tá? Aqui, ó, botou o caldo nutritivo, tá? Ele vai levar a fervura, só que para acabar, por que eles falaram? Que era o gás oxigênio, era o ar que a gente respirava, na época não era o gás oxigênio, era o ar que a gente respirava, que era o princípio vital. O que ele quis fazer? Ele quis fazer um experimento onde houvesse a fervura, onde entrasse gás oxigênio, mas não entrasse nenhum micro-organismo para que houvesse algum tipo de crescimento dentro deste caldo. O que ele fez? Ele fez um frasco pescoço de cisne, que é esse frasco aqui, ó, tá? O que acontece? Ele efetuou a fervura, ou seja, ele esterilizou o caldo nutritivo, vamos dizer assim, ele esterilizou esse caldo, permitiu a entrada do oxigênio aqui, tudo bem. Permitiu a entrada do oxigênio e no ar a gente sabe que existem vários micro-organismos, várias partículas microscópicas e micro-organismos, tá? O que acontecia é que quando esse ar entrava, deixa eu apagar aqui, só que atrapalhando. Quando esse ar entrava por esse orifício aqui do pescoço de cisne, o oxigênio, que é gasoso, ele seguia o caminho normal, tá? Porém, as partículas suspensas no ar, as partículas sólidas suspensas no ar, incluindo os micro-organismos, eles ficavam depositados nessa região aqui, dessa primeira curva aqui do pescoço de cisne. Ou seja, o oxigênio passava, mas os micro-organismos ficavam nessa primeira curva. O que aconteceu? Não houve crescimento microbiano nenhum. Não houve crescimento microbiano nenhum, mesmo com a presença do oxigênio. O que aconteceu? Depois ele rompeu esse pescoço de cisne e aí sim houve crescimento bacteriano. Bom, não é bacteriano, houve crescimento microbiano, tá, gente? Porque na época não tinha essa diferença clara ainda não, tá? Era um crescimento microbiano, ok? Então, o que vocês têm que lembrar aqui da origem da vida? Essa primeira parte da origem da vida. O que é a abiogênese e a biogênese, ou seja, o que é a geração espontânea e a biogênese, tá? E essa pequena luta do que aconteceu, tá? Os cientistas que vocês têm que ficar ligados é o Francisco Redi, que foi o primeiro, de fato, a combater a teoria da geração espontânea, e Louis Pasteur, que foi aquele que derrubou definitivamente essa teoria, tá? Essa hipótese. Tá? São esses nomes que vocês têm que lembrar, e de preferência com os experimentos, tá? Principalmente de Louis Pasteur, ok? Ok. Então tá. Qualquer coisa pode me parar, tá? Bom, ok, nós pensamos como que a vida surge, é agora a pergunta, e o primeiro ser vivo, como surgiu? É aí que entram todas aquelas teorias que muita gente discute como se fossem verdades, enfim. Só que tudo é teoria ainda, tá, gente? Tudo tem estudo e vai ser muito difícil a gente chegar de fato a uma, a uma definição de como a vida surgiu, tá? Vamos lá. Teorias principais que caem.
Criacionismo. Gente, deixa eu até mudar isso aqui, porque esse criacionismo aqui, eu vou tirar o fixismo. Por que eu vou tirar o fixismo? Vamos lá. O criacionismo ele fala que a vida surgiu de uma divindade, que a vida surgiu por intervenção divina, que a vida surgiu por uma coisa sobrenatural, tá? Então, enfim, não tem como hoje ser estudada, ainda por muitas pessoas aceitas, enfim, é uma das teorias, tá? E eu tirei ali o fixismo por quê? Porque o criacionismo, ele quer dizer que uma divindade criou os seres vivos, ok. O fixismo fala de uma sequência de vida em que a vida não muda, ou seja, não existe evolução dos seres. O criacionismo não significa isso. O criacionismo significa a criação da vida por intervenção divina, tá? O fixismo significa uma pessoa criacionista e fixista, ela pode falar o seguinte: Deus criou tudo da maneira como é hoje. Não houve alteração nenhuma do tempo lá dos dinossauros até aqui, tá? Mas a pessoa pode ser criacionista também e acreditar numa evolução química, ou seja, o criacionismo não significa fixismo. Porém, muitas provas ainda colocam o criacionismo como fixismo. Conseguiram perceber o que é o fixismo? Preciso que vocês me respondam, gente. Eu consegui. Então tá, qualquer coisinha pode. Deixa eu ligar o termômetro agora, porque eu estou bem preocupada agora. Vamos lá. A outra teoria é a panspermia ou cosmogenia, que a vida veio do espaço, tá? É uma teoria também que não é descartada, porque tem gente que ainda estuda, porém, a gente sabe que quando qualquer estrutura vem do espaço, ela vem de forma incandescente. E a vida que a gente conhece, tá? Os seres vivos que nós conhecemos, não suportariam tamanha temperatura, tá? Ou seja, é uma teoria que as pessoas estudam, porém, do jeito que a gente conhece a vida hoje, não teria como isso acontecer. O que a panspermia ainda faz parte desses estudos, é que eles estudam que algumas matérias, alguns compostos orgânicos possam ter vindo através de meteoros. Porém, ainda bate nessa questão da entrada na atmosfera ser de uma maneira muito incandescente, tá? Ok aí? Ok. Tranquilo. Tá. Então, e a última etapa, perdão, e a última hipótese, e é a mais aceita hoje em dia, lembrando que é hipótese também, tá, gente? É a hipótese da evolução química, em que vários compostos, tá? Geralmente não, vários compostos inorgânicos, por conta da atmosfera, por conta de tudo que acontecia, da maneira como a atmosfera era, esses compostos inorgânicos foram se reagrupando, tá? Foram se modificando, ou seja, elas foram formando moléculas, quebrando moléculas, enfim, eles foram se reorganizando até formar uma molécula orgânica, e a molécula orgânica foi se unindo umas às outras, até formar o primeiro ser vivo que conseguia se autoduplicar. Tá? Então, ou seja, a evolução química ela é a mais aceita porque é a mais provável em todas essas características. Tá? Ou seja, eu tenho lá vários átomos, essa velha história aqui, olha. Eu tenho aqui, vou direto, né? Eu tenho aqui a atmosfera primitiva, que dentro dessa atmosfera primitiva tinha vários gases diferentes, tá? Vários gases diferentes que sofriam interferência de descargas elétricas, de intenso calor, de ação, já falei, da atividade vulcânica, ou seja, esses gases, né, eles sofriam
interferência desses vários fatores, e com isso eles foram se modificando. Eles foram se unindo, se modificando. E o que fala aqui nessa hipótese da evolução química? Quem propôs essa hipótese foram dois cientistas, Oparin e Haldane. Eles proporam essa hipótese. Qual que é a hipótese? Primeiro, eu tenho esses gases que foram sofrendo por conta dessas ações do ambiente, que na Terra primitiva, né, na atmosfera primitiva, eram intensas, que era a radiação, a descarga elétrica, o intenso calor, que a Terra não era fresquinha, entre aspas, igual é hoje, vamos dizer assim. Esses gases foram se combinando, recombinando, porém, ao passar dos milhares de anos, a Terra foi se resfriando. A Terra se resfriando, o vapor d'água, tá? A água que só estava no estado gasoso, ela foi precipitando, condensando e precipitando. Só que ela fazia o seguinte, ela precipitava, evaporava. Precipitava, evaporava. E essa intensa precipitação e evaporação de uma forma muito rápida fez com que essas moléculas cada vez mais fossem o quê? Fossem interagindo entre elas, tá? Até que chegou o ponto que o resfriamento da Terra permitiu água no estado líquido. Isso é de extrema importância a gente entender, porque a vida que a gente conhece, tá? A vida que nós conhecemos, ela depende da água no estado líquido. Então, foi a partir do momento que eu tive a água no estado líquido que essas moléculas que foram se organizando, se unindo, se distanciando, enfim, foi a partir do momento que eu tive água em estado líquido, formando o que a gente chama de oceanos primitivos, foi a partir daí que pôde acontecer a organização dessas moléculas para chegar uma molécula orgânica e depois o primeiro ser vivo. Tá? Então, a hipótese da evolução química ela é lenta, gradual e acontece de acordo com rearranjos moleculares, de acordo com a temperatura, perdão, de acordo com a atmosfera primitiva até os dias de hoje. Tá? Então, isso foi acontecendo pausadamente, lentamente, de acordo com a evolução da Terra. Ok? Tá show. Tá? Então, Ok. isso aqui, eu só estou mostrando o seguinte: aqui eu tenho a atmosfera primitiva, com todas essas diferenças que haviam. Tá? Quando houver os primeiros oceanos, por conta do resfriamento lento da Terra, eu tive a união dessas moléculas formando pequenas moléculas orgânicas. Pequenas moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas foram se reagrupando, formando as primeiras moléculas mais complexas e cada vez mais complexas, ok? Quem propôs essa teoria foi Oparin e Haldane. Ok? Guardem esse nome. Por que eu estou falando para guardar? Porque Oparin e Haldane foram os cientistas que propuseram essa teoria. Porém, ela é mais aceita nos dias de hoje porque dois outros cientistas, Milley e Urey, eles conseguiram recriar essas condições em laboratório, ou seja, eles criaram as condições propostas por Oparin e Haldane, criaram as condições da atmosfera primitiva propostas por Oparin e Haldane, criaram em laboratório. E é mais ou menos esse experimento aqui. Lógico que eu peguei esse desenho da internet, tá, gente? Eles pegaram os gases que eram aceitos como os gases da atmosfera primitiva, colocaram descargas elétricas, colocaram calor, radiação, enfim, eles conseguiram colocar todas essas características e, de fato, após o resfriamento de tudo que está acontecendo aqui, eu tive aqui a formação de líquido, vamos dizer assim. Quando eu tive a formação desses líquidos, olha aqui, ó, cheguei aqui, evaporei de novo, olha aqui, ó, formei líquido, evaporei. É exatamente o que eu falei que acontecia. Condensava, ou seja, precipitava, evaporava. A partir de várias vezes que isso aconteceu, eles perceberam, sim, a formação
de pequenos o quê? Pequenas moléculas orgânicas que hoje eles encontraram, a molécula que eles formaram, de fato, eram aminoácidos. Então, uma molécula orgânica. Então, eles perceberam que a partir das características propostas por Oparin e Haldane, eles conseguiram, de fato, perceber que tudo chegou a um ponto de formar uma molécula orgânica. Aí, a partir daí, as moléculas orgânicas foram se reagrupando, 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 e até formarem o primeiro ser vivo, tá? Coisa legal de falar para vocês é o seguinte, coacervados. Os coacervados, tá? Vocês provavelmente já escutaram falar, não foram os primeiros seres vivos, não, tá? Os coacervados foram pequenas moléculas orgânicas, tá? Porque quando a gente aprende, a gente parece que aprende que coacervados foram os primeiros seres vivos. Não. Os coacervados foram umas moléculas orgânicas mais elaboradas, tá? Que deram origem aos primeiros seres vivos. Tá? Isso é legal de perguntar, porque já teve uma questão perguntando se os coacervados eram de fato seres vivos. Não, não eram. Ok aqui? Ok. Vamos lá. Evolução química agora sim. Bom, a gente falou da evolução química, como pode ter acontecido. Agora eu tenho mais duas propostas, vamos dizer assim. Ok, aconteceu aquilo tudo, surgiu o primeiro ser vivo, tá? Agora, esse ser vivo era o quê? Ele era autótrofo ou ele era heterótrofo? Mais hipóteses. Vocês estão entendendo por que tudo isso aqui é hipótese? É tudo assim, é tudo uma hipótese atrás da outra. Por quê? Porque são muitas perguntas. Cada vez que eles respondiam uma, surgiam mais três, vamos dizer assim. Tá? E as perguntas foram indo, indo, indo. Mas vamos lá. Primeiro ser vivo, autótrofo ou heterótrofo? Aí surgem as duas hipóteses. Que eu tenho a hipótese heterotrófica, que o primeiro ser vivo era heterótrofo, e eu tenho a hipótese autotrófica, que o primeiro ser vivo era autótrofo. Tá? O que fala a hipótese heterotrófica ou heterótrofa? Não tem problema não, tá? Fala que os primeiros seres vivos, eles viviam... Nossa, o nariz está passando demais. Os primeiros seres vivos, eles conseguiam a energia através de fermentação. Ou seja, eles realizavam a fermentação e conseguiam ATP para poder seguir, fazer as etapas da vida dele, tá? As atividades do cotidiano do ser vivo. E depois, em algum momento, surgiu seres capazes de transformar energia luminosa em energia química para fabricar para fabricar a matéria orgânica necessária para a nutrição. Tá? Aí depois surgiram os seres aeróbicos, que faziam respiração aeróbica. Tá? A hipótese mais aceita hoje é a hipótese autotrófica, que fala que os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes. Eles conseguiam sintetizar a própria nutrição, tá? Eles conseguiam sintetizar a própria nutrição através de um processo chamado de quimiossíntese, tá? Que é um processo que pega e transforma... eles extraem energia da oxidação de matéria inorgânica, tá? Para produzir matéria orgânica. Enfim, os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes. A partir de determinado momento, alguns seres vivos conseguiram utilizar a energia luminosa para produzir a matéria orgânica. Perdão. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo fermentação e estou falando da fotossíntese. Depois, eu tenho os primeiros seres vivos. Perdão, gente, deixa eu voltar aqui na minha sequência aqui, porque eu errei mesmo. Eu estou lendo fermentação, mas estou falando da fotossíntese. Os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes, eu falei o que é, tá? A partir desse momento que eu tenho seres que conseguem produzir a própria nutrição, eu tenho seres que vão utilizar dessa nutrição fazendo fermentação, que é um processo pelo qual a glicose é quebrada e forma-se somente 2 ATPs, a gente já falou isso aqui. Depois surgiu, em algum momento, surgiram seres que conseguiram utilizar a luz
para produzir a matéria orgânica, e somente depois eu tenho os organismos que se realizam a respiração aeróbica. Ou seja, a única coisa que as duas hipóteses confirmam não, né? As duas hipóteses dizem é que os seres de respiração aeróbica foram os últimos a aparecerem nessa evolução. Ok aqui? Ok. Então, gente, quando a gente fala de origem da vida, a gente está falando de todas essas hipóteses, tá? A hipótese, primeiro, a disposição que esses cientistas tiveram, disposição não, o debate que eles tiveram em relação à geração espontânea e à biogênese, que os nomes que você tem que lembrar é o Francisco Redi e o Pasteur, tá? Depois eu tenho as hipóteses que podem ter surgido primeiro ser vivo, que é o criacionismo, a panspermia e a evolução química, que hoje é a mais aceita. Só que dentro da evolução química, que acontece toda aquela parafernália da atmosfera primitiva, eles queriam saber o seguinte: tá bom, aconteceu a evolução química, surgiu o primeiro ser vivo, mas o primeiro ser vivo ele é o quê? Autótrofo ou heterótrofo? Então, são essas as teorias que vocês têm que guardar relacionadas à origem da vida, ok? Ok. Agora a gente vai, de fato, na evolução. Cadê? Evidências evolutivas. Evidência evolutiva. Bom, depois que eu tenho lá todas as minhas hipóteses de origem, da origem da vida, a gente vai falar da evolução em si. O que é evolução? A evolução, ela é a mudança dos seres vivos ao longo do tempo, tá? É a mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Não é o melhoramento, tá? Por que a gente não fala que é o melhoramento? Porque vocês provavelmente já escutaram falar da hipótese da seleção natural, da teoria da seleção natural, que o mais apto sobrevive. O mais apto é o melhor adaptado. Não significa que ele é o mais forte, que ele é o mais bonito, que ele é o mais alto, enfim. Ele é o melhor adaptado ao ambiente. Então, por isso que eu falo que é a mudança. Porque a mudança é que faz os seres vivos se adaptarem às mudanças ambientais. Ok? Então, a evolução é a modificação das espécies ao longo dos milhares de anos, tá? Bom, e por que a gente acredita que a evolução existe? Justamente agora que a gente vai falar que são as evidências evolutivas. Hoje nós temos um parâmetro muito grande para poder estudar. Tanto que, além dos fósseis que a gente sempre falou, que a gente sempre estudou, desde pequenininho a gente fala dos fósseis, nós temos os estudos embriológicos, ou seja, hoje a gente consegue analisar os seres vivos embriologicamente falando, então a gente conseguiu perceber muitas estruturas semelhantes, tá? Nós temos as análises bioquímicas que também comprovam, que também mostram a descendência, vamos dizer assim, a descendência de um ancestral comum, tá? E, lógico, as anatômicas, que são a forma do corpo dos animais. Tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Então, quando a gente fala de evidências evolutivas, são as provas de que a evolução existe, tá? Permitindo verificar o grau de parentesco entre os seres vivos. É aquela velha história da filogenia, que a gente sempre estuda, tá? Vamos lá. Registros fósseis. O que é um registro fóssil? É uma marca que acontece de um ser vivo, principalmente quando principalmente acontece quando existe algum tipo de soterramento, tá? Foi soterrado sem oxigênio, e aquela estrutura sem oxigênio acaba deixando marcas nas rochas, marcas nas estruturas mais próximas. Isso são fósseis. Tanto que aqui está mostrando, qualquer resto ou marca, cadê minha caneta? Achei. Qualquer resto ou marca de mais de 11 mil anos é considerado um fóssil, tá? E essas marcas, essas impressões que acabam formando
por conta dessas estruturas, foi que os cientistas começaram a estudar os seres antepassados, os seres vivos que eram diferentes do que a gente conhece hoje. Ou seja, eu vi um registro fóssil de um... Vou dar um exemplo bem grosseiro, tá, gente? De um exemplo, um fóssil de um dinossauro. Eu falo assim, opa, não existe esse animal aqui hoje. Que animal que era esse, então? Aí surgiu o quê? O início desses estudos, dessas evidências evolutivas. Que animal que era esse? Que ossada é essa? Que ossos são esses? Enfim, que estrutura é essa que não existe hoje aqui no planeta? Então, eles começaram a estudar isso, gente, há muitos anos atrás, tá? Isso não é agora, não. E ainda hoje a gente acha, porém, a área já procurada já é bem extensa, né? Mas provavelmente a gente ainda vai achar bastante fóssil importante aí. Mas, enfim, foi assim que a gente começou a perceber como acontecia a evolução, ok? Então, quando a gente fala evidências evolutivas por registros fósseis, a gente está falando dos fósseis que foram encontrados e que ajudaram a perceber a presença da evolução. A próxima que a gente vai falar são as anatômicas. As anatômicas, gente, eu tenho dois tipos de evidências anatômicas, que são os órgãos homólogos e os órgãos análogos, tá? Órgãos homólogos são órgãos, tá? São estruturas. Quando a gente pega outro animal, vamos pegar aqui, vamos pegar os mamíferos, bem próximos da gente aqui. A ave. Tá aqui, ó. Eu gosto desse desenho aqui. Eu gosto muito desse desenho aqui, porque tem mamífero, anfíbio, mamífero, mamífero e ave. Não tem todos, não. Enfim, olha só a estrutura. Olha como que os órgãos homólogos são. Eles têm as mesmas estruturas. Se eu for falar o nome de cada osso que tem aqui, eles têm a mesma nomenclatura. Tá? No caso aqui são os húmeros. Enfim, vocês não têm que saber o nome de osso, não, tá, gente? Mas por quê? Porque eles têm a mesma origem embrionária, tá? Os órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, porém, eles podem ou não ter funções iguais. Olha aqui, a pata dianteira de um leão, ela é um órgão homólogo ao nosso braço, que é um órgão homólogo à asa de uma ave. Ou seja, são três estruturas semelhantes, ou seja, tem a mesma origem embrionária, porém tem uma função bastante diferente. Entendeu? Então, órgãos homólogos, mesma origem embrionária, com funções. Podem ser semelhantes, mas geralmente são funções diferentes. Tá? Os órgãos homólogos são uma característica clara de divergência evolutiva. O que é divergência, gente? A palavra divergência. Estou divergindo, eu estou diferenciando, eu estou abrindo o meu leque. Olha só o que significa isso. Aqui eu tenho um ancestral comum, que é um mamífero que media, sei lá, 5 centímetros. E que ele foi ganhando espaço depois da extinção dos dinossauros. Porque o mamífero não tinha vez com répteis daquele tamanho, né? Então ele foi ganhando espaço, foi conseguindo, enfim, foi ganhando espaço depois da morte, da extinção dos dinossauros. O que aconteceu aqui? Este mamífero primitivo aqui, ele deu origem, olha a quantidade de seres vivos que tiveram origem em um mesmo ancestral comum, ou seja, a origem evolutiva, a história, a ancestralidade de todos esses animais, ela é comum. Porém, são animais completamente diferentes. Tá? Então, o que é divergência evolutiva? É quando eu parto de um único ser vivo que dá origem a vários outros bem diferentes, completamente diferentes. Tá? Esse exemplo aqui é bem legal, eu gosto bastante desse desenho para a gente entender. Fala o seguinte aqui, eu tenho o mesmo ancestral que dá origem ao coelho, ao gato, ao morcego, ao elefante, ao rinoceronte, a gente, enfim. Um único ancestral vai dar. Perdão, apertei errado aqui. Um único ancestral
vai dar origem a várias espécies completamente diferentes. Isso é divergência evolutiva. Eu estou abrindo o leque. Ok? O que são órgãos homólogos? Sim. Tá? Tranquilo. Ó, nota aqui para vocês verem esse desenho aqui, que eu tenho duas asas. Ou seja, eu tenho a mesma função. Tá? No caso da ave e do morcego, eu tenho órgãos homólogos, porque eles têm a mesma origem embrionária. Só que neste caso aqui, eles têm a mesma função, que é voar, tá? Diferente deste desenho aqui, ó. Cadê meu escrito aqui? Desse desenho aqui, tá? Por quê? A asa de morcego e a asa de ave, eu acabei de mostrar para vocês, são órgãos homólogos com a mesma função, tá? Porém, é diferente aqui da asa de um inseto. Eles têm a mesma função, mas têm uma origem embriológica completamente diferente. Tá? Uma origem embriológica completamente diferente. E isso é o que a gente chama de órgãos análogos. Se você pesquisar a definição de analogia, não vou saber dizer ao certo como é que é, mas toda vez que a gente faz uma analogia, a gente conta uma história que tem que dá para entender outra completamente diferente, tá? Então, quando a gente faz uma analogia, a gente pensa numa coisa completamente diferente do que a gente está falando, para poder tentar entender, para poder tentar mostrar o que está acontecendo. Isso é analogia. E é exatamente isso que eu estou falando, olha só. Isso daqui serve para voar. E isso daqui serve para voar também. Ou seja, eu tenho estruturas análogas. Por que análogas? Porque aqui eu tenho uma ancestralidade, aqui eu tenho outra completamente diferente. Aqui eu tenho uma origem embrionária e aqui eu tenho outra completamente diferente. Porém, ambas servem para voar. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Esses três seres. Um é um golfinho, que é um mamífero. O outro é chamado de ictiosauro, que é um réptil fóssil, tá? Não existe, ele é fóssil. E a outra é o tubarão. Eles têm o corpo anatomicamente bem parecidos. Porém, eles têm o quê? Origens completamente diferentes. Por quê? O tubarão é um peixe. O golfinho é um mamífero. Só que ele tem essas estruturas parecidas porque eles vivem em um mesmo ambiente. Ou seja, o que aconteceu? O ambiente selecionou essas características desses seres diferentes. Ou seja, eu fechei essas possibilidades, eu fechei essas características, diferente lá da outra que eu abri as características. Eu tenho vários seres diferentes com a mesma origem, com a mesma ancestralidade. Aqui não, eu fechei as características de ancestralidades diferentes, tá? Então, aqui, ó, ancestral evolutivo diferente, origem embrionária completamente diferente. Entendeu? Quando eu falo dessa característica, eu falo de convergência evolutiva, ou seja, as características elas vão ser definidas principalmente pelo ambiente, independente da origem embrionária, independente da ancestralidade. Isso são as características anatômicas, né? As evidências evolutivas anatômicas, ok? Tá ok. Tá? Eu até botei aqui, eu gosto disso aqui, ó. Espécies evolutivamente distantes, mas com semelhanças morfológicas, geralmente por habitarem o mesmo ambiente. Tá? Ou seja, a ave precisa voar, o inseto também. Então, eles têm asas, uma estrutura que é análoga. Tá? Ok, aqui então, gente, nas evidências evolutivas anatômicas. Sim. Então tá, tem que me responder, gente, senão eu vou ficar aqui sozinha falando. Vamos lá. Ainda nas evidências anatômicas, eu tenho os órgãos vestigiais, tá? Lógico que esses órgãos vestigiais a gente percebe muito mais na gente. Aqui eu botei uma baleia, gente, tá? Só que eu vou ser muito sincera para vocês que eu não consegui. Eu coloquei, fui eu que fiz esse slide, mas eu não sei do que se trata isso aqui.
Eu sei que é um órgão vestigial, mas eu não sei do que se trata. Tá? Como eu não sei do que se trata, não vou falar disso aqui. Eu vou pesquisar depois. Eu botei e falei assim, gente, o que é isso? Depois eu vou olhar. Eu tinha que ter escrito, né? Mas um órgão vestigial que nós temos aqui, ó. Isso aqui eu sei o que é, tá? É o cóccix. Aquele ossinho. Esse daí só serve para quebrar. Porque ele é o vestígio da cauda pós-anal que nós temos, nós seres humanos, tá? Ele é um ossinho que ainda existe, porém, ele já não tem uma função efetiva no nosso corpo. Outro órgão vestigial que nós, seres humanos, temos é o apêndice, tá? Ele é considerado vestigial, porém ele tem uma função secundária na imunologia, tá? Só que você sobrevive bem sem o apêndice. Uma pessoa que precisa retirar o apêndice por ter infeccionado, ela vai ter uma vida normal, ela vai ter uma vida funcional normal, tá? Isso que a gente chama de órgão vestigial. O apêndice vermiforme em nós, seres humanos, ele é considerado um órgão vestigial. Porém, em outros mamíferos, não, tá? Por exemplo, os ruminantes, eles têm um apêndice enorme, um apêndice vermiforme enorme e extremamente necessário. Mas nós, seres humanos, já não temos. Então, esses órgãos vestigiais que outros animais também possuem, a gente fala assim, opa, olha aí a ancestralidade, olha aí a origem semelhante, tá? Então, quando a gente fala de anatômica, a gente fala de órgãos análogos, homólogos e vestigiais, tá? E eu vou pesquisar o que é isso aqui. Não sei. Só eu mesmo faço essas coisas, tá? Vamos lá. Por conta dos estudos, nós temos ainda as evidências embriológicas e por análises bioquímicas, mas isso é uma coisa mais atual, tá, gente? Porque foi a tecnologia que permitiu esses estudos, tá? Vamos lá. Embriologicamente falando, só para vocês terem uma ideia, mostra que diferentes espécies, até escrever, diferentes espécies em determinados estágios de desenvolvimento embrionário possuem características semelhantes. E características semelhantes, quando a gente estuda, vocês vão estudar os animais, o filo dos cordados, tá? Não vou conseguir escrever, não. O filo dos cordados, eles têm 4 características que colocam todos os seres dentro desse filo. E essas características são embriológicas. Elas podem ser presentes para o resto da vida do animal? Podem, mas também podem sumir ao longo do desenvolvimento. E essas 4 características são cauda pós-anal, olha aqui, ó. Aqui eu tenho peixe, o embrião de um peixe, de um réptil, de uma ave e de um homem. Eu tenho cauda pós-anal, ou seja, olha só, seres completamente diferentes, tá? Fendas branquiais, essas fendas branquiais ou fendas faringeanas também vocês podem encontrar, são estruturas que vão dar origem ao sistema respiratório dos seres vivos, tá? Nos seres aquáticos vão dar origem às brânquias e nos seres terrestres, como nós, por exemplo, vai dar origem às estruturas respiratórias, tá? Eu tenho a presença de uma estrutura que é chamada, deixa eu apagar aqui, que é chamada de notocorda, tanto que é isso que dá o nome aos cordados, tá? É uma estrutura que está presente orientando o crescimento do embrião. E os 4 que tem, aqui não tem no desenho mostrando, mas os 4 têm aqui essa característica, tá? E a outra é o cordão nervoso dorsal, na parte de trás. Porque até então, antes dos cordados, todo o sistema nervoso ele era ventral. Ou seja, aí eu vejo também o quê? Essas características que vão unindo os grupos, tá? Toda aquela sistemática, aquela classificação dos seres vivos, cada vez ela pode se modificar justamente por conta dessas evidências que vão aparecendo. A gente hoje estuda essas, mas podem aparecer outras, tanto que antigamente tinha somente os registros fósseis. Hoje já tem os órgãos semelhantes. Hoje, por conta da tecnologia, a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar o desenvolvimento de um embrião, né? As análises bioquímicas, olha aqui, as análises bioquímicas de DNA e RNA, tá? Ou seja, as moléculas presentes nos seres vivos são todas semelhantes. Tanto que o DNA de todos os seres vivos ele é formado da mesma maneira.
Ele é formado pelos mesmos nucleotídeos, pelas mesmas bases nitrogenadas. A diferença é a organização e a quantidade que eles têm. Entendeu? Todos os seres vivos têm usam o mesmo código genético, ou seja, o DNA deles é formado por timina, adenina, citosina e guanina. É semelhante. Então, opa, se todos os seres vivos têm um DNA semelhante, o que muda é a quantidade, a disposição, enfim. Tem outras estruturas também que vão mudar. Mas, assim, a gente começa a perceber. Então, os seres vivos, eles têm ancestrais comuns. Ou seja, essa hipótese da evolução química, ela fica o quê? Cada vez mais próxima de uma confirmação. Fica pesado falar assim, porque quando se trata da origem da vida, é muito difícil a gente falar de confirmação, né? Mas acaba dando mais crédito a essa hipótese, melhorando, né? Enfim, essas evidências evolutivas mostram que existe sim uma diferença, uma mudança, uma grande mudança de características ao longo do tempo. A mudança de característica das espécies ao longo do tempo. Ok, tá aí? Sim. Então vamos lá. Tá? Deixa eu ver que horas são, gente. Vê meu celular. Tá. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou parar por aqui. Eu não tô me sentindo muito legal hoje também. Ai, meu Deus do céu. Esse tempo também, hora tá quente, hora tá frio. Ninguém aguenta. Evolução. Deixa eu só colocar aqui origem da vida. Até. Registros fósseis, não, análises bioquímicas, evidências. Até evidências. Eu sei que eu falei tudo. Ok, pessoas lindas do meu coração. Eu tô com a Sim. bochecha vermelha. Vou parar aqui.